Bom dia, gente. A gente está aqui com a Flaviana Vieira, ela é gestora de um ambiente organizacional e a gente vai estar fazendo umas perguntas para ela referente à gestão de carreira. Flaviana, eu gostaria que você iniciasse falando um pouquinho de você, da sua idade e há quanto tempo você trabalha como gestora. Certo, boa tarde, meninas. Boa Eu sou a tarde. Flaviana, eu tenho 28 anos, já atuo na área de gestão há quase 5 anos. Então, eu comecei com uma equipe bem pequenininha no telemarketing, e aí ela foi crescendo. E hoje eu tenho uma equipe com 23 assessores, então é a minha equipe atual. Atual são 23 assessores nessa área comercial. Agora a Marli, ela vai estar perguntando para você sobre os impactos da pandemia. A pandemia, na sua opinião, a pandemia ela causou muitas mudanças no processo de seleção? Então, foi algo diferente, né? Eu acho que todos nós nos adaptamos, né, a essa questão de pandemia, quando ela iniciou lá, né, em março em 2020. Mas sim, teve impactos positivos e teve impactos negativos. Acho que os negativos inicialmente foi a questão de adaptação, né? Porque estávamos acostumados com os processos de forma presencial, as dinâmicas, o olho a olho, as observações de movimentos dos candidatos para as vagas, e nós tivemos que nos adaptar ao modo digital. Ficou um pouquinho mais complicado, né? Essa questão de percepção, de escuta mesmo, a questão até da dificuldade de fala, porque dependendo do candidato, nem todos os candidatos possuíam, né, ou têm acesso a um computador em casa, a um celular ou uma internet que fosse funcional para comunicação no momento da entrevista. Então, acho que isso atrapalhou, sim, inicialmente, atrapalha ainda, porque é um modelo que foi adotado depois pela empresa. Então, hoje, os processos ainda são realizados de forma digital, mas, por outro lado, facilitou muito a contratação nesse momento de pandemia. Então, eu acho que de forma remota, as pessoas elas têm mais coragem, né, para falar. É, Eu acho que de forma presencial, talvez a postura do gestor ou do líder ali que está fazendo o processo intimide o candidato, né? Ele fica mais nervoso, ele fica mais, né, preocupado. E talvez a forma digital ela foi uma maneira, sim, dele se sentir mais confortável. então, dentro desse mesmo conceito, Fabiana, você acredita que a pandemia e os processos remotos dificultam a promoção e planejamento de carreira dentro da empresa em que atua? Olha, tem dois pontos, né? Como eu vou falar um pouco como gestora, né? Como gestora, é muito mais difícil mensurar o trabalho de um vendedor, hoje no meu caso, que trabalha na área comercial, quando a gente fala de avaliação de forma digital e remota, né? Porque esse vendedor, esse funcionário, ele precisa fazer muito mais para ser visto do que se fosse de forma presencial, né? Aquela questão, né? Que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, se você está ali de forma presencial, você faz, seu gestor está vendo o seu desempenho, mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada no seu computador, ele sabe que você está ali todo dia, no seu mesmo horário, né? Está no seu canto, ele conhece a sua postura, ele sabe identificar visualmente o seu comportamento, questões de disciplina. Isso dificulta da forma digital, né? Eu acredito no que você me fala de forma digital. Então, vai muito pelo que você fala em reunião, pelo que você digita lá né, nas redes sociais, no nosso caso que a gente utiliza o WhatsApp, e-mail. Entra muita questão de relatórios, né? Ele tem que suar muito para que o resultado dele saia ali nos relatórios, para que o nome dele seja sempre visto, né? No ranking ali, para que o gestor consiga fazer a percepção dele. Opa, olha aqui esse nome aqui em cima, nesse relatório, né? Porque é distante, né? De forma digital, fica muito mais difícil.
Mas com relação à pergunta, né? Eu falo bastante, depois vocês. Eu falo bastante. Com relação à pergunta, sim, a forma digital foi um pouco mais dificultosa, assim, né? A entrada da pandemia dificultou, sim, essa questão de percepção e, com isso, a questão de carreira do próprio funcionário individual, né? Ele precisou ralar muito mais, ainda precisa para ter algum destaque. Então, hoje, ele precisa, assim, sair nos relatórios, o nome dele precisa ser falado, ele precisa de um maior posicionamento nas reuniões, né, de forma digital, para que alguém consiga perceber o trabalho dele hoje. O que de forma presencial seria mais fácil pela forma física mesmo da pessoa, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Flaviana. Na sua empresa, tem algum programa estruturado de gestão de carreira? Sim, hoje a empresa ela possui um canal onde disponibiliza várias vagas, né? Várias vagas internas. E aí o funcionário ele tem acesso a essas vagas internas e ele pode fazer aí a inscrição para vários setores dentro da própria empresa, né? Com relação a programas, cada setor hoje, né, independente de ser comercial ou não, possui uma pessoa responsável por gestão de pessoas que faz o acompanhamento desses funcionários, tanto do gestor quanto dos outros funcionários que compõem essa equipe. E aí ele faz todo o acompanhamento, com feedbacks, com alguns bate-papos semanais. Hoje eu sinto ainda que é algo que está entrando na empresa. Cada setor já possui uma pessoa responsável, mas eu ainda sinto que esse diálogo dessa pessoa responsável, talvez por ser uma empresa muito grande, acho que deveria ser com mais frequência, com uma frequência muito pequena. Você acredita que as empresas podem contribuir para a promoção da autonomia do indivíduo no planejamento de sua própria carreira? Sim, eu acredito que a empresa pode contribuir, sim. E hoje, um dos programas que a empresa, né, que eu trabalho, tem, que eu acho muito interessante, é a disponibilização de vários conteúdos na plataforma que os funcionários têm, né, online, de cursos, né, cursos de várias áreas, cursos que envolvem desde Excel básico a cursos na área de gestão, para quem gosta. Então, isso para mim já é uma forma de apoio para esse desenvolvimento individual desse colaborador. Fora que hoje, especificamente a minha empresa, ela faz aí como um benefício a bolsa, né? A bolsa de estudos, tanto para graduação, pós-graduação, é 100% gratuito para o funcionário. Então, isso é um estímulo muito grande de incentivo para a carreira individual dele, né? Flaviana, aproveitando até já a sua última resposta, quando a empresa em que você trabalha, ela concede bolsa tanto para o funcionário quanto familiar de primeiro grau, né? A empresa, ela cede 3 bolsas que o funcionário pode usar com ele mesmo ou com um parente de primeiro grau, e semestralmente ela concede 2 bolsas de 50% para que essa pessoa possa doar ou conceder para alguém que tenha interesse, seja seu parente de primeiro grau. Você acha que fazendo isso, a empresa ela está dando uma oportunidade para o funcionário se engajar mais? Ou você acredita que a empresa, de certo modo, tem algum medo de perder esse funcionário porque ele acaba optando por cursos de outras áreas que não vai ser aproveitada pela empresa? Como que você acha que a empresa vê esse benefício hoje? Certo. Olha, na minha visão, quando a gente fala de perder o funcionário para outras áreas, acho que é pensar de forma bem egoísta, né? Assim, eu não acredito que hoje aqui na empresa tenha esse pensamento, né? Uma empresa muito grande,
E é uma empresa que já possui todas essas áreas, porque é uma área da educação. Então, se a gente forma um gestor, ele pode lecionar aqui. Se a gente forma um biólogo, ele pode lecionar aqui. Então, assim, de forma alguma, eu consigo enxergar que a empresa tenha medo de perder esse funcionário. Eu já enxergo de outra forma. Eu acho que sim, que a empresa incentiva muito o uso, né, desse benefício de bolsa, de graduação, inclusive essas duas bolsas aí que você citou, que o funcionário ele pode conceder, né, um desconto aí para chamar outras pessoas para estudar aqui. Não vejo como uma forma de medo de perder, não. Eu acho que é um incentivo, sim, à carreira individual do funcionário, tá? Então, tem vários outros programas também de pós-graduação, de cursos, que a empresa sempre indica para o funcionário fazer. Eu acho que a empresa, quando ela tem medo de perder um funcionário, é porque ela não está investindo bem nele, né? Quando ela tem medo, assim, que não é o caso. Eu acho que esse medo não se deve existir, nem por parte da gestão, né? Falando como gestão, acho que é egoísmo. Acho que eu acho que o maior prazer do gestor é ver um funcionário seu alcançar o sonho dele, né? E ajudá-lo a desenvolver esse sonho, né? Quando o gestor ele tem aquela síndrome, né, de proteção, não, você vai ficar aqui, está fazendo de forma errada, ele não está desenvolvendo bem o funcionário dele. Ele precisa instruir e desenvolver para que ele voe mesmo, né? Para que ele vá longe, né? É a mesma questão de quando a gente fala de gestor que tem medo de passar as próprias funções para o assessor ou para o colaborador dele, com medo daquele colaborador tomar o lugar dele, né? Eu acho que ele pensa totalmente errado aí, porque se ele tem medo de um colaborador dele tomar o próprio lugar dele, ele já não está fazendo o trabalho dele de forma correta. Ele tem que pensar que sim, ele precisa vir para o meu lugar e eu ir para outro lugar e aí a gente crescer para vários lugares dentro de uma empresa. Acho que esse é o primeiro pensamento e é o principal do gestor, que é desenvolver. Ele não pode jamais ter um funcionário para ficar ali naquela área para sempre. Ele precisa ter um funcionário para desenvolver aquele funcionário para ele sair, voar e fazer o que ele de fato gosta, né? E, Flaviana, o fato da sua empresa ela ter equipes que são plurais e que respeitam a diversidade também incentiva o plano de carreira individual, você acredita que por isso ela tem resultados melhores? Ah, muito. Eu acho que hoje, quando a gente fala de pluralidade, diversidade, é uma questão muito importante, né? É o que eu falo bastante para a minha equipe. Se a gente não abre horizontes, a gente vai ficar só naquele mundinho e vai perder todo o contexto, tudo que tem em volta para nos ofertar, né? Então, se o mundo ele está quando eu falo mundo, né, o mercado de trabalho em si está andando dessa forma e nós não andarmos também, a gente fica para trás, né? E eu acho que a inclusão é muito importante de todas as formas. Eu vou falar como mulher, né? Hoje eu trabalho numa empresa que 90% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Isso faz com que eu tenha muito orgulho, né? Até porque não tem muito tempo atrás que as mulheres não tinham lugar de fala, que as mulheres não tinham cargos tão importantes dentro das empresas. Então, é uma conquista que nós devemos sempre mensurar e sempre nos orgulharmos. Eu acho que falta ainda muita coisa para as mulheres ocuparem, né, muitos papéis importantes dentro da sociedade para as mulheres ocuparem. Não só as mulheres, como todas as outras pessoas, com sua particularidade, com a sua diversidade. Eu acho que a gente mensurar ou mencionar uma pessoa pela opção sexual dela, ou pela opção religiosa, ou pelo próprio gênero, é muito retrógrado, é muito para trás, já passou isso. Né? A pessoa ela precisa ser reconhecida, o ser precisa ser reconhecido pelo que ele faz, pelo que ele é e pelo que ele faz. Apenas. Tudo isso né, é o que ela é. E a empresa, se ela não aceita isso, ela não tem um processo de evolução, ela não evoluiu. Ela está muito lá atrás, né?